Sobrenatural. Capítulo 58. Johannesburg foi abalada com a sísmica sacudida do ministério de William Branham, enviando tremores espirituais através de toda a ponta meridional da África. Aqueles que assistiram às primeiras reuniões ligaram para os seus familiares e amigos para contar-lhes o que viram. A cada noite a multidão aumentava. Na terça-feira à noite, 8 de outubro de 1951, a terceira noite de Bill na cidade, cerca de 17.000 pessoas se apertaram no Parque Maranata para ver o discernimento. Muitos que chegaram ali enfermos saíram curados. Quase todos saíram entusiasmados, espalhando as notícias que um profeta estava visitando a África, que Jesus Cristo estava neste profeta fazendo as mesmas obras que ele fez quando caminhou pelas ruas da Palestina, curando os enfermos, aleijados, mudos, surdos, e revelando os segredos dos corações. Nada parecia impossível. Na quarta-feira de manhã, a Associação Médica da África do Sul convidou para ter um café com eles. O porta-voz deles disse: Reverendo Branham, muitos doutores na África do Sul são cristãos. Tornamos doutores porque queremos ajudar as pessoas. No princípio, suspeitamos de você, pensando que poderia estar pregando a ideia da ciência cristã, que doutores em medicina são maus e deveriam ser evitados. Mas agora é óbvio para nós que você apoia doutores. Nós cremos em cura divina da maneira que você prega. Reverendo Branham, embora o período de incubação para sua vacina de febre amarela não terminou ainda, nós estamos te dando permissão para viajar no país de qualquer forma. Não somente isto, estamos abrindo as portas dos nossos hospitais e qualquer de nossos pacientes que quiser ir às suas reuniões, os ajudaremos a chegar até lá. Depois do café, Airbuster veio a Bill e disse: Irmão Branham, eu tenho algumas notícias para você. Eu sei que você quer ir para Durban, mas ao invés de ir direto para lá de Johannesburg, o Comitê Nacional tem estabelecido um itinerário que nos levará a 1.600 quilômetros a Capitol e então acima a costa leste de Durban. O que você acha? Não importa a mim, disse Bill, contanto que cheguemos a Durban, porque é onde me sinto guiado a ir. Quando partimos? Depois de amanhã. Isto atingiu Bill peculiarmente, já que eles tinham apenas começado em Johannesburg. Não somente ele teve o endosso da associação médica local, como até mesmo tiveram uma matéria favorável pela imprensa, que era algo que Bill nem sempre recebia. As reuniões estavam indo tremendamente bem. Cada noite o tamanho da multidão aumentava, como também o número de curas e milagres. Por que eles tinham que partir tão brevemente? Isto não fazia sentido a Bill, mas ele não disse nada acerca disto. Afinal, ele era um convidado da Associação Ministerial da África do Sul. Então parecia certo que ele devesse permitir eles fazerem todos os seus agendamentos. Naquela noite, após a reunião, Bill caiu em um espasmódico sono. Às cerca de 2 horas da manhã, um estranho grito o acordou. Ele se arrastou à janela de seu quarto para ver que tipo de pássaro faria tal som incomum.
Tudo o que ele pôde ver fora canas agitadas pela suave brisa. Voltando para a cama, ele tentou dormir, mas não pôde. Pensando que ler poderia fazê-lo ter sono, ele ligou o abajur, encostou-se contra a cabeceira e abriu sua Bíblia. De repente, sua pele começou a formigar e o cabelo em sua nuca a eriçar. Tirando o olhar de sua Bíblia, ele viu o anjo do Senhor de pé no meio do quarto. Sua vestimenta branca brilhava com o brilho da luz elétrica. A brisa da janela aberta movia o cabelo longo e negro do anjo. Até mesmo no natural, ele era uma figura imponente, com 1,80 m de altura e pesando quase 100 quilos. No sobrenatural era terrível, fazendo o peito de Bill contrair a um apertado nó de temor. O anjo cruzou os braços, olhou firmemente a Bill e disse: "Não vá com aqueles homens a Capitol. Fique aqui em Johannesburg para mais 2 semanas de reuniões. Amanhã você encontrará um homem." Enquanto o anjo falava, o quarto ficou fora de foco, como pintura fresca aquarela na qual água limpa tinha sido derramada. Quando as cores ficaram definidas, Bill se encontrou olhando a um homem de origem caucasiana, bronzeado e vigoroso, parecendo ter talvez 50 anos de idade. Ele tinha orelhas pequenas e um nariz achatado e grande. Em sua cabeça havia um chapéu de caça com aba de pele de leopardo. A visão mostrou este homem tendo um sonho chocante. O anjo disse: "Seu nome é Sidney Jackson, e ele cuida de uma fazenda acima ao norte. Ele é um grande caçador, e ele pode te levar a uma caçada. Depois de 2 semanas em Johannesburg, você deve tomar os 10 dias seguintes e ir caçar com Sidney Jackson. Então ir direto a Durban e ficar ali até que eu te chame. Se você fizer estas coisas, eu te darei o país. Mas, como vou convencer estes outros homens? Eles têm um itinerário estabelecido. Para que eles possam saber que esta é a verdade do Senhor, amanhã o reverendo Sharma te levará a Johannesburg." A cena mudou e Bill viu uma esquina próxima a um parque. Reluzentes flores coloriam as margens de uma valeta. Uma mulher nativa com vestimenta de cor roxa estava parada próxima da esquina. E o anjo disse: "Chame a atenção do reverendo Sharma a isto. Depois disto, eles vão te levar à Pretória." A cena mudou a uma autoestrada onde uma jovem nativa estava vendendo miçangas ao lado da estrada. Seu cabelo estava raspado em um lado de sua testa, revelando uma terrível cicatriz. Enquanto olhava para suas miçangas, Billy ouviu um som agudo e viu um pássaro estranho cruzar a estrada. Aqui o anjo disse: "Lembre, Airbuster, que você disse a ele que isso iria acontecer, para que ele saiba que isto é, assim diz o Senhor. Quando você chegar em Pretória, eles te levarão para orar por um homem que pensa que está com câncer no quadril, mas ele está enganado. Ele está sofrendo de um erro cirúrgico. Durante uma operação recente, a faca do cirurgião se deslizou, cortando a coisa errada. Não ore por este homem, porque ele vai morrer." A visão se dissolveu a seu redor e Bill se encontrou de volta onde começara. Assentado na cama, apoiado sobre a cabeceira, sua Bíblia em seu colo e uma gota de suor descendo por sua têmpora. O anjo do Senhor se fora.
Bill correu ao quarto ao lado para contar a seu administrador. Irmão Buster, acorde! O anjo do Senhor recém me encontrou e me disse que não podemos tomar este itinerário que o Comitê Nacional estabeleceu. Sonolento, Buster maneou a cabeça e resmungou. Você terá que dizer ao irmão Sharma amanhã. De manhã, Bill foi procurar o reverendo Sharma. Ele encontrou o homem bem quando ele estava saindo para uma tarefa. Bill pediu para ir junto. Quando eles terminaram a tarefa e estavam voltando para casa, Bill contou a seu anfitrião acerca da visita do anjo na noite anterior. Então você vê, irmão Sharma, você terá que cancelar este itinerário. Sharma colocou sua mão em sua testa lisa. Irmão Brana, eu não posso fazer isto. Todas as datas estão estabelecidas e providências feitas. Nós estamos saindo para Klerksdorp amanhã de manhã. Nós não podemos apenas cancelar sem razão. Mas há uma razão, uma boa razão. O Senhor me disse que eu não deveria ir. Eu sinto muito, irmão Brana, mas temos que seguir e manter este itinerário. Nós já gastamos milhares de dólares em propaganda e as pessoas estão esperando que você esteja ali. Bill insistiu que o itinerário deveria ser cancelado, mas Sharma não movia. De um lado para o outro, eles arrazoaram. Finalmente, Bill ficou quieto e frustrado. No momento, ele não estava chegando em lugar algum, mas ele não tinha usado sua vindicação ainda. Ele guardaria isto para a mesa do café da manhã. Chegando a casa, Sharma virou a calçada para entrar em seu portão. Antes que chegasse em sua casa, ele passou por um homem de meia idade e uma mulher caminhando na direção oposta. Enquanto o carro de Sharma passava por este casal a pé, Bill reconheceu o homem. Irmão Sharma, pare! Assustado, Sharma pisou nos freios. Bill pulou do carro e se apresentou ao casal. Olá, eu sou o irmão Brana. Irmão Brana, eu vim aqui para te encontrar. Meu nome é... Eu sei, Bill interrompeu. Seu nome é Sidney Jackson. O anjo do Senhor me disse que eu iria à sua fazenda para descansar. Ele também me disse que você me viu em um sonho, fumando um cigarro, mas eu quero te dizer que eu não fumei cigarro algum. O Senhor estava te mostrando que eu o desobedecerei se eu fizer o que o Comitê Nacional quer que eu faça. Eu te digo mais acerca disto mais tarde. Por que você não volta e toma um café conosco? Eu gostaria, disse Jackson, com uma aparência confusa em sua face. Bom, a propósito, Mario é meu nome do meio. Sidney Jackson abriu sua boca como se fosse dizer algo, mas ele estava atordoado demais para falar. Depois do café, Bill declarou: Eu tenho um anúncio a fazer. Nós não devemos tomar o itinerário para Klerksdorp e além. O Senhor me disse para ficar aqui em Joanesburgo por mais 2 semanas e então ir até a fazenda do Sr. Jackson e caçar com ele, para que assim eu possa descansar por 10 dias. Então eu irei diretamente a Durban e ficarei ali até que ele me chame. Eu suspeito que eu estarei em Durban por cerca de 1 mês. Foi um momento desconfortável para todos. Buster disse: Irmão Brana, para mim está tudo bem, porém você terá que ter aprovação através do Comitê Nacional. Bem, eu contei ao irmão Sharma e ele é o cabeça do comitê. Então agora eles sabem. Bill se virou ao reverendo Sharma e acrescentou: Para que você saiba que isto é a verdade, hoje quando formos à cidade nós veremos uma mulher nativa
usando uma camisa de cor roxa. Um olhar de incredulidade espalhou-se sobre a face de Sherman. Irmão Branham, eu vivi aqui toda a minha vida e nunca vi uma nativa vestida de roxo antes. Bem, você verá uma hoje. Ela estará de pé, próximo de um parque onde haverá muitas barracas e as pessoas vendendo flores. Sherman levantou uma sobrancelha. Eu sei onde é este parque. Nós passaremos ali hoje, disse Bill. Mais tarde o irmão Buster e eu estaremos indo à Pretória e pararemos para ver uma jovem nativa vendendo miçangas. Ela tem o lado de sua testa raspada, onde há uma grande cicatriz. Enquanto estivermos comprando algumas de suas miçangas, um pássaro de aparência estranha voará cruzando a estrada. Por estes sinais, você saberá que o que eu tenho dito é a verdade. O Senhor não quer que tomemos este itinerário ao sul. O reverendo Sherman restringiu. Eu levarei isto aos demais membros do comitê e verei o que eles dizem. Eles estavam ocupados com outras coisas. Há cerca das 10 horas, o Sr. Sherman pediu a Bill para ir com ele ao centro. Eles pararam no escritório de Sherman. No caminho de volta à casa, Bill notou o parque que ele tinha visto na visão da noite anterior. Dando um toque no ombro do reverendo Sherman, Bill apontou a uma nativa vestida de roxo. Tudo o que o Sr. Sherman disse foi bem. O que você sabe acerca disto? Quando voltara para casa, Bill encontrou Justus du Plessis, o homem que seria seu intérprete para o Afrikaner durante o resto de sua estadia na África do Sul. Du Plessis estava elegantemente vestido em um terno. De aparência calva e rosto fino, ele parecia muito o Sr. Sherman, menos os óculos e a barba. Du Plessis e Sherman iriam à Pretória, que era cerca de 47 quilômetros de Johannesburg, para orar por um homem que estava morrendo. Eles pediram a Billy se ele queria ir junto. É claro que ele aceitou. Buster juntou-se a eles. Enquanto iam, Justo du Plessis explicava para seus passageiros americanos minúcias sobre a cultura nativa da África do Sul. Há normalmente dúzias de nativos vendendo ao longo desta extensa rodovia. Eles levantam barracas ao longo da estrada, esperando vender coisinhas que fazem a motoristas. Nós pararemos e conversaremos com algum deles para que você possa ver que tipo de arte eles vendem. Você pode querer comprar algo para lembrança. Brincando, Bill deu um tapinha em seu administrador, mas ele não disse nada a Justo du Plessis acerca da visão da noite anterior. Quilômetro após quilômetro passaram e eles não passaram por vendedor algum. Isto é estranho, disse du Plessis. Normalmente há muitos vendedores por aqui. A conversa mudou-se a algo mais. Depois de mais vários quilômetros, eles passaram por uma jovem solitária em uma tenda ao lado da autoestrada. Du Plessis estava ocupado demais, conversando, que passou por ela. Meio quilômetro após, ele parou de falar demasiado com Bill para mencionar a vendedora pela qual passaram. Lembrando-se de sua promessa, Du Plessis deu meia volta e retornou. A jovem estava vendendo artes esculpidas à mão. Ela tinha uma face memorável devido a uma cicatriz que dobrava ao lado de sua testa. Buster tirou uma foto dela. Ouvindo um som agudo, ele se virou para ver um pássaro grande, multicor, voando através da autoestrada. Ele disse: "Olha, irmão Branham, não é um pássaro de aparência estranha?"
É um pavão selvagem, disse Sherman. Apontando de volta a mulher com a cicatriz em sua face, Bill perguntou a seus companheiros: Vocês se lembram da visão que vos contei esta manhã? Buster tirou seus óculos, ele arregalou seus olhos surpreso. Irmão Branagh, isto é exatamente o que você disse que seria. Olhando direto ao presidente, Bill novamente declarou: Irmão Sherman, eu não posso tomar aquele itinerário amanhã. Eu sinto muito se isto interfere com seus ministros e seus planos, mas o senhor me disse para não tomá-lo. O senhor Sherman respondeu irritado: Irmão Branagh, nós temos que tomá-lo. Você pode ter que tomá-lo, mas não eu. Bill virou-se e foi para o carro. Buster o alcançou e sussurrou: Irmão Branagh, se isto fosse América, eu teria autoridade como seu administrador para dizer não vamos tomar este itinerário ao sul. Mas nós estamos aqui à mercê destes ministros. Eles não entendem como o Senhor te guia por visões. Eu estou 100% com você, mas para fazer estes homens entenderem isto será algo diferente. Bem, se eles entendem isto ou não, eu sei que o Senhor me disse para fazer. E isto é o que eu pretendo fazer. Na manhã seguinte, sexta-feira, 12 de outubro de 1951, Billy acordou com o som de motores em marcha lenta na calçada. Ainda de pijamas, Billy foi até ao foyer para ver o que estava acontecendo. Ele ficou surpreso em saber que sua escolta tinha chegado para levá-lo ao sul. Justo du Plessis também estava surpreso. Você não está pronto para ir ainda, irmão Branagh? Não, senhor. Não arrumei as malas. Eu não estou planejando ir a lugar algum. É melhor você arrumar as malas, disse o reverendo Sherman. Nós estamos partindo para Klerksdorp assim que você estiver pronto. Billy ficou firme em sua decisão. Eu não preciso arrumar as malas por 2 semanas. E então estarei me aprontando para ir até a fazenda de Jackson para caçar leões. Até então, eu terei reuniões aqui em Johannesburg. Sherman maneou sua cabeça. Nós já encerramos as reuniões aqui. Vocês encerraram as reuniões? Isto atordoou Billy. Ele não tinha previsto esta tática e isto o tirou de guarda. Isto é ridículo. O Senhor tem nos dado favor aqui e nos disse para ficar. É onde deveríamos estar. É tarde demais para fazer alguma coisa acerca disto agora, disse du Plessis. Todas as pessoas têm ido para casa, mas nós temos uma outra multidão te esperando em Klerksdorp. Qual o tamanho da cidade de Klerksdorp? Bill perguntou. É uma cidade pequena com cerca de 30 mil pessoas, respondeu Sherman. Bill ficou boquiaberto. Quão curto de visão poderia ser estes homens? Johannesburg tem 500 mil pessoas. Ele apontou. Por que estamos indo a um pequeno lugar como Klerksdorp? Nós prometemos ao irmão Fourier que te levaríamos à cidade. O reverendo Sherman explicou, acrescentando rapidamente. Nós estamos esperando entre 10 a 15 mil pessoas comparecerem às reuniões, a maioria delas vindo dos arredores. Isto deixou Billy ainda mais atônito. Onde você vai colocar a todos? Como eles comerão? Pés se arrastaram enquanto ministros enviavam olhares vergonhosos de um lado a outro. Então o reverendo Sherman admitiu. Nós não sabemos, mas nós prometemos ao irmão Fourier que estaríamos ali no dia 12 de outubro. Então temos que partir hoje. E já que as reuniões aqui estão oficialmente encerradas, você pode vir conosco também.
Bill não sabia mais o que fazer. De que utilidade era agora ficar em Joanesburgo, já que as reuniões estavam encerradas? Relutantemente, ele foi a seu quarto e arrumou as malas. Havia 3 carros para fazer esta viagem de 160 quilômetros ao sudoeste, a Klerksdorp. Airbuster, Fred Boward, Júlio Stardscrev e Billy Paul Brannan foram no segundo carro. Bill foi no carro líder com Justo Duplessis, o reverendo Sharma e 2 outros membros do Comitê Nacional. Era um dia bonito, ensolarado. O reverendo Sharma, Justo Duplessis e outros membros do comitê conversavam animadamente acerca das coisas maravilhosas que eles tinham visto Deus fazer em Joanesburgo. Em contraste, Bill estava quieto, pensando acerca de sua desobediência à vontade do Senhor. Silenciosamente ele orou: Pai Celestial, eu quero ir a Durban, como tu disseste, mas estou à mercê destes homens. Tu me perdoarias por minha desobediência? Ele não se sentiu perdoado. Quilômetros após quilômetros ele sentia a condenação piorar, até que não pôde mais aguentar. Pare o carro, ele ordenou. O motorista estacionou. Qual é o problema, irmão Brannan? Eu não posso ir mais longe, irmão Sharma. Você terá que me levar de volta a Joanesburgo. O Senhor está me dizendo para não ir adiante. Os outros 2 carros tinham se aproximado e parado atrás do carro líder. O reverendo Sharma caminhou até o segundo carro e disse: A Buster e Bowards. Ele se recusa a ir ao sul. Vocês terão que falar com ele. Airbuster e Fred Bowards saíram do carro e caminharam até onde Bill estava. Os outros ministros se ajuntaram ao redor deles. Buster perguntou: Irmão Brannan, qual é o problema? Irmão Buster, tenho que ter reuniões em Joanesburgo por mais 2 semanas. Então ir caçar com o irmão Jackson por 10 dias e então ir direto a Durban. Se eu for a Klerksdorp, eu estarei desobedecendo ao Senhor. Ninguém neste grupo cria no ministério de Bill mais fortemente do que Fred Boward, um ministro veterano de 74 anos de idade que tinha tido grandes campanhas de cura divina nas décadas de 20 e 30. Depois de visitar uma das reuniões de Billy em 1948, Boward tinha ficado tão impressionado que tinha voltado à ativa para ser um dos administradores de Bill. Agora, ao encontro de seu caráter, ele tomou o outro lado. Irmão Brannan, você está errado. Se você for ao sul com estes homens, eu creio que você verá tudo mais abundantemente, além daquilo que você pode pedir ou pensar. Citando Efésios 3:20. Para Bill foi como se sentisse uma facada de traição que o tivesse apunhalado entre as costelas. Papai Bowards, estou chocado com você. De tantas vezes que você esteve na plataforma e me ouviu dizer: assim diz o Senhor, qual delas falhou? Desviando seus olhos do olhar de acusação de Bill, Boward resmungou: bem, desta vez eu penso que você está errado. Os ministros da África do Sul ficaram irritados. Um homem disse furiosamente: você acha que Deus não fala com outra pessoa exceto você? Bill respondeu secamente: Coré tinha esta ideia um dia e ele disse a Moisés a mesma coisa, mas a terra abriu e engoliu Coré. Eu não sei o que Deus vos tem dito, cavalheiros. Eu não posso julgar isto. Tudo o que sei é o que ele me tem dito. Deus nos disse para tomar este itinerário. O ministro irritado respondeu: e Deus me disse para não tomá-lo. Bill se opôs. O argumento continuou. Finalmente, Airbuster puxou Bill ao lado e sussurrou: Irmão Brannan, estamos como em maus lençóis aqui. Nós não temos dinheiro algum
ou recursos próprios, então temos que manejar esta coisa diplomaticamente. Eu desejaria que você não falasse mais acerca da viagem de caça, porque eles vão pensar que você realmente veio para a África para caçar. Metade desses ministros não creem que é correto para um cristão caçar de forma alguma. Quando você menciona a caçada, eles pensam acerca das milhares de pessoas que querem oração e pensam que você está errado. Bill respondeu em voz alta o suficiente para que os demais ouvissem por acaso. Se eu jamais caçar de novo em minha vida, não me importa. Eu estou somente querendo fazer o que Deus me disse para fazer. Irmão Buster, você tem estado comigo tempo suficiente para saber que quando eu tenho uma visão e vos digo algo no nome do Senhor... Buster interrompeu. Irmão Branham, se você está seguindo uma visão, eu não vou mais interferir. Seja o que for que você decidir, ficarei com você. Ele olhou nervosamente de volta ao grupo de ministros de pé ao lado do carro líder. Mas já que você está atado a este comitê nacional e está ficando tarde, você não poderia ir a Klerksdorp e orar por aquelas pessoas ali? Então voltaríamos a Johannesburg, se é o que você quer. Algumas árvores sombrearam o lugar onde a autoestrada fazia uma curva. Bill estendeu a mão e tirou as folhas de um galho baixo e carregou em seu punho de volta ao carro e as lançou aos pés daqueles ministros. Está bem, ele disse sem prantos. Iremos a Klerksdorp para a reunião esta noite. Mas lembre-se, desta hora em diante estamos fora da vontade de Deus e não haverá nada mais ali do que problemas até nosso retorno a Johannesburg. Assim que chegaram em Klerksdorp, eles viram quão poderosamente a campanha de Bill em Johannesburg tinha agitado o resto da África do Sul. Mais de 10.000 pessoas, descendentes europeus, tinham se juntado nesta pequena cidade provincial, de longe, excedendo sua escassa capacidade para manejar suas necessidades. Olhando as centenas de tendas provisórias e pequenos acampamentos por ali nas colinas e campos, o motorista de Bill comentou entusiasticamente: parece que teremos uma boa reunião esta noite. Bill maneou sua cabeça, sentindo pena daquelas pobres pessoas, muitas delas enfermas, que estavam esperando ao ar livre, desamparados, expostos ao tempo. Eles foram à casa do pastor Fourier, onde eles ficariam. Naquela noite, o irmão Boward abriu a campanha em Klerksdorp. Entretanto, antes que Bill pudesse sair da casa do pastor Fourier para ir à reunião, uma tempestade tropical soprou. Trovões soavam como tiros de canhões, enquanto uma chuva pesada cobria a grama. Apressadamente a reunião foi cancelada, mas já era meia-noite, antes que Buster, Boward, Sherman e os demais ministros pudessem voltar para a casa do pastor Fourier. Oh, que coisa! Nós tentamos esta noite, disse Fred Boward, torcendo seu chapéu e casaco encharcados. Eu não vos disse que isto aconteceria? Disse Bill. O Senhor me disse para não vir aqui, estou fora de sua vontade. Eu tenho que voltar a Johannesburg. Os ministros da África do Sul discordaram. Um deles disse: nós não podemos voltar. Nós fizemos promessas e temos que mantê-las. Além do mais, outro acrescentou: nós temos estas tempestades o tempo todo. Esta soprará a noite toda e amanhã tudo estará bem. O temporal soprou durante a noite. No sábado de manhã, amanheceu claro e quente, prometendo um bom dia. Mas, naquela noite, enquanto estava se aprontando para levar Bill às reuniões, uma frente fria fora de época se moveu. A temperatura caiu para quase congelante
e o vento soprava com grande força. Novamente a reunião foi cancelada. Eu não vos disse, disse Bill. Agora, amanhã nós teremos um terremoto. Os membros do Comitê Nacional se entreolharam nervosamente. Eles estavam finalmente dando sérias considerações às palavras deste homem comum que diz que o anjo falara com ele. Justo dos Plessis perguntou: você realmente quer dizer que teremos um terremoto amanhã? Eu não sei se teremos ou não, Bill qualificou. Eu apenas disse isto como uma ilustração, mas algo de ruim tem que acontecer, porque estamos fora da vontade de Deus. A senhora Fowler colocou alguns refrescos na mesa e então se assentou para ouvir a conversa. Bill se inclinou em sua cadeira e disse que no início daquela tarde ele tinha tido uma visão da senhora Fowler, mas não podia falar até que todos estivessem à mesa exatamente como a visão havia mostrado. Ele disse para a senhora Fowler coisas que aconteceram em sua infância e então contou a ela que ela tivera problemas cardíacos e estomacais causados pelo nervosismo, mas para não se preocupar, porque Jesus a havia curado. Frases surpreendentes saíram das bocas dos ministros da África do Sul. Bill perguntou: agora, vocês creem em mim? Deus tem me dito para voltar para Johannesburg, ficar ali 2 semanas e então subir à fazenda do irmão Jackson para descansar e dali ir direto a Durban. Então irei para casa. Fred Boward disse: irmão Branham, se você seguir esta rota, você não será capaz de ministrar tantos nativos africanos quanto poderia viajando através destes lugares menores. A esta altura da conversa, os ministros da África do Sul ficaram quietos, sabendo que a maioria das reuniões estava agendadas para o segmento europeu da população. Bill não soube disto até mais tarde, que Durban era o único lugar na África do Sul onde aos africanos nativos era permitido frequentar as mesmas reuniões dos africanos brancos. Bowers continuou: irmão Branham, se você seguir este itinerário ao sul, eu ainda creio que você verá Deus fazendo tudo mais abundantemente, além daquilo que podemos pedir ou pensar. Colocando uma cansada mão nos ombros de seu amigo, Bill disse: irmão Bowers, quantas batalhas temos estado juntos, e agora você está duvidando de mim? Eu te digo no nome de Jesus que estamos fora de sua vontade e não haverá outra coisa senão que problemas daqui em diante. Contudo, disse o reverendo Sherman, nós temos nos comprometido com certos irmãos, então temos que seguir este itinerário. Já que eles não aceitariam o argumento da liderança sobrenatural, Bill tentou o senso comum. Olhe para isto de maneira lógica por um minuto. Em Johannesburg, temos o favor do jornal e da associação médica, e há centenas de pessoas ali com lugares para comer e dormir. Mas aqui as pessoas estão ao ar livre sem lugar para comer. Na noite passada, eles quase se afogaram, e esta noite estão quase congelando. Se vocês apenas olharem a isto no natural, não faz sentido voltar a Johannesburg? Alguns resmungos e tosses passaram-se entre os ministros, antes que Sherman respondesse: irmão Branham, nós investimos neste roteiro milhares de dólares em propaganda. Nós temos edifícios e lugares já alugados, as datas estão estabelecidas, as horas também, as pessoas já fizeram seus planos e alguns já viajaram. Nós temos feito nossas promessas e não podemos voltar atrás com nossa palavra. Bill disse: bem, eu não prometi nada a ninguém. E de manhã voltarei a Johannesburg. Justo du Plessis perguntou: o que você vai fazer quando chegar ali?
Eles o pegaram ali. Billy não tinha dinheiro algum e não podia fazer nada sozinho. Então, se ele voltasse a Joanesburgo, ele teria que ter a cooperação destes mesmos homens que estavam agora se opondo a tal movimento. Ele estava em um terrível dilema. Enquanto ficou ali ponderando este dilema, de repente ele se lembrou da profecia que tinha vindo a ele em Shreveport, Louisiana, quando o Senhor o advertiu que Satanás iria colocar uma armadilha para ele na África do Sul. Bill tinha considerado que a armadilha tinha algo a ver com médicos, feiticeiros e demônios, mas realmente não era isto. Aqui estava a armadilha, bem ali entre seus irmãos cristãos. As mandíbulas políticas de seus sistemas denominacionais tinham instalado bem ao seu redor, segurando-o firmemente entre seus dentes frios e inflexíveis, impedindo-lhe de fazer o que o Senhor lhe havia dito para fazer. Sua situação parecia irremediável. Billy advertiu seus patrocinadores. Como Paulo disse há muito tempo atrás, vocês deveriam ter me ouvido e não ter saído de Creta e causado todo este problema. Agora, irmãos, Deus tem uma vontade permissiva, mas eu não gosto de trabalhar em sua vontade permissiva. Eu quero sua vontade perfeita. Os membros do comitê gostaram da ideia de Deus ter uma vontade permissiva. Um disse: eu penso que este é um caso onde seria bom operar na vontade permissiva de Deus. Irmão Branham, por que você não pede ao Senhor, se você pode? A esta altura já era 2 horas da manhã. Eles tinham estado argumentando desde as 10 da noite. Cansado e desencorajado, Bill disse: está bem, eu vou orar acerca disto mais uma vez. Billy Paul Branham, que tinha estado ouvindo quietamente ao longo das 4 horas de argumento, seguiu seu pai no quarto e fechou a porta. Ele observou seu pai cruzar o quarto e olhar para a ventania que estava ainda soprando. Seu pai estava com os ombros ligeiramente inclinados, parecendo um homem abatido. Cruzando o quarto, Billy Paul colocou um braço ao redor do ombro de seu pai e disse: papai, não ouça aquele grupo de pregadores, você deve fazer o que Deus está te dizendo para fazer. Billy, estou dilacerado, eu não sei como eu posso fazer o que Deus quer que eu faça. Eu não tenho dinheiro algum, mesmo se eu voltar a Joanesburgo agora, eu não vejo como terei reuniões sem a cooperação destes homens. E você pode ver que eles não vão cooperar. Se eu já estive entre uma pedra e um lugar duro, é agora. Papai, se ninguém no país ficar com você, eu ficarei com você. Billy abraçou seu filho. Ore comigo, Billy. Eles se ajoelharam entre as camas e oraram juntos. Mas logo Billy Paul cansou por ser tarde, se arrastou à sua cama e adormeceu. Billy, por outro lado, estava muito perturbado para dormir. Seus pensamentos ricocheteavam para lá e para cá entre a rocha e o lugar duro em que tinha caído. De alguma forma, ele tinha que permanecer contra as mesmas pessoas que o convidaram a vir à África do Sul. Como ele poderia persuadi-los a ouvir? E se ele os persuadisse, como ele poderia fazer a vontade de Deus, ambos, em Joanesburgo e Durban, sem a cooperação destes homens? Seu dilema parecia insuperável. A emoção em sua cabeça era sentida como um trapo molhado sendo torcido cada vez mais forte, sendo espremido lentamente enquanto houvesse umidade. Esta umidade estava escorrendo do canto de seus olhos, misturado com sal. Acerca das 3 horas da manhã, Bill sentiu a presença do anjo do Senhor. Em um outro momento, uma luz se formou no ar, então subiu ao teto, deixando o anjo do Senhor de pé debaixo de sua chama âmbar. Lá fora o vento soprava, lançando-se acima e abaixo, sacudindo as vidraças.
Bill estremeceu em temor. Toda vez que o anjo do Senhor vinha face a face, ele sentiu mesmo temor paralisante. O sobrenatural jamais se tornou comum a ele. Era uma dimensão impossível de entender e difícil para seus sentidos humanos testificarem. Embora tremendo, ele sentiu-se grato pela vinda do anjo. Bill perguntou: quem são estes homens e o que eles significam? O anjo estava com seus braços cruzados. Embora Bill jamais vira o anjo sorrir, agora seu olhar firme parecia severo. Vá com eles, disse o anjo firmemente. Já que você começou com eles, agora você terá que fazer isto. Mas lembre-se, se você for ao sul com eles, você sofrerá por isto. Acorde Billy Paul e diga a ele que assim diz o Senhor. Amanhã de manhã raiará o dia quente e bonito. Eles levarão Billy Paul cedo para a escola dominical. Já que as reuniões estão atrasadas, Airbuster vai mandar Billy Paul de volta para te apanhar para que você possa orar pelos enfermos. Estejam prontos. Seu filho virá com um jovem em um carro preto. No caminho eles pararão e pegarão um segundo jovem. Depois disto, aqui Bill via 2 nativos de pé próximo a um eucalipto ao lado de uma ponte. Um deles, que estava usando uma roupa de caçar branca, tinha seu braço levantado e estava prestes a atingir o outro com uma vara. O anjo disse: Billy Paul chamará sua atenção a isto. Por estes sinais você saberá que eu tenho te dado permissão para ir ao sul, mas lembre-se, você sofrerá por isto. Quando ele saiu da visão, o anjo havia saído. Billy acordou seu filho e disse: Bill, o anjo do Senhor há pouco me visitou. Ele contou a Billy Paul que o anjo disseram. Então ele rapidamente foi ao quarto onde Buster Bowart e Starscrev estavam dormindo. Irmãos, acordem. Eu tenho, assim diz o Senhor. Ele tem me dado permissão para ir ao sul com vocês. Mas eu sofrerei por isto, porque esta não é a vontade perfeita de Deus. De fato, nossas reuniões não terão sucesso como poderia, porque nós realmente não deveríamos ir. Amanhã de manhã esta tempestade cessará. E dali ele contou a eles os outros detalhes da visão. O domingo amanheceu limpo, calmo e quente, como o anjo dissera que seria. Billy Paul foi à escola dominical com Airbuster e os membros do Comitê Nacional. Logo, 2 jovens em um carro preto trouxeram Billy Paul de volta a casa para buscar seu pai. Bill estava pronto. No caminho para a reunião, eles cruzaram uma ponte estreita. Ali próximo ao eucalipto estavam 2 nativos, um deles vestido com uma roupa de caça branca. Billy Paul apontou seu dedo. Olhe, papai, aquele homem tem uma vara e ele vai bater no outro homem. Bill baneou a cabeça. Lembre-se do que eu te disse na noite passada, Paul? Eu posso ir ao sul, mas eu sofrerei por isto.